Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar daqui a pouquinho a nossa live. Se parece mais com uma aula, mas vai ser uma live um pouquinho curta sobre as origens remotas do extremismo islâmico. A nossa reflexão vai nessa direção, diante das notícias que chegam do Oriente Médio, diante das questões que nós estamos vendo, a violência absurda que acontece. Uma pergunta cala muito profundamente o coração. Qual seja a pergunta, qual seja a questão, de onde surgiu o Hamas? De onde surgiu uma visão de mundo tão curta, tão violenta? Então, esse é o motivo, esse é o leitmotiv, essa é a causa dessa live de hoje. Eu queria que vocês me ajudassem a espalhar o máximo possível essa live. E, aliás, eu vou pegar aqui agora, vou mandar para os meus amigos aqui no Instagram, para que as pessoas possam divulgar o quanto antes. É importante ter claro algo com relação a isso. A civilização ocidental, ela não é em si mesma estabelecida. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então só queria deixar para vocês essa ideia, tá? Por favor, vocês aí que estão chegando. Olá, Mazir, tudo bem? Por favor, deixem aqui uma mensagem, manda um coraçãozinho aqui, porque isso ajuda o Instagram a divulgar o material. E compartilhe, tem um botãozinho aqui embaixo, que é um foguetinho assim, que é um aviãozinho. Mande para as maiores pessoas, para o maior número de pessoas que você puder, porque isso ajuda o canal a divulgar, tá bom? Esse de fato é um assunto que eu gostei de compartilhar com vocês. Veja, não é nada promocional. É que eu acho que é uma informação importante que vocês precisam entender, porque isso tem a ver conosco. Ao final da live eu vou dizer isso. Ao final da aula eu vou dizer isso. Não é possível você entender o que está acontecendo e não se preocupar, porque isso significa que tudo que acontece lá em Israel, de alguma medida, pode chegar até nós. Olá, Peterson, tudo bem? Marcos Lilo, meu irmão, como é que você está? Boa noite, Claudemir. Então, eu vou dizer um pouquinho qual é o motivo, né? O motivo são as notícias que chegam de Israel, né? O Hamas, e vou chamar batalha contra a barbárie, porque é disso que se trata, né? Uma batalha contra a humanidade, é uma barbárie contra a humanidade. E a gente precisa entender qual é a razão, qual é a causa que produziu movimentos como o Hamas, como o Hezbollah, como a Al-Qaeda. Qual a razão desses movimentos? A gente vai tentar dizer nessa aula qual a razão, e sabendo qual a razão, vamos nos precaver. Eu só peço a vocês que façam para mim alguma coisinha. Aqui embaixo tem um canalzinho, no Instagram, né? Tem um botãozinho, que nem um aviãozinho assim, você manda para quem você ama, para quem você gostaria que tivesse essa informação, tá? É importante para nós. Eu já começo agora, porque eu não quero me estender também, essa live vai ser breve, tá bom? Mas também deixem aqui as perguntas que tiverem. Olá, Valéria, bem-vinda, viu? Eu acho que a Valéria é minha amiga que está em Portugal, se eu não estou enganado. Se eu não estou meio cego. Então, vamos lá. Essa aula se chamará As Origens Remotas do Extremismo Islâmico. Porque é disso que eu vou tratar. Não vou tratar da questão atual, do que acontece agora em Israel. Isso não me importa. Porque, vamos chamar assim, é como tratar a febre e não a doença. Como tratar o efeito, não a causa. Eu vou tentar te ajudar vocês a entender a causa, o que está por detrás desse movimento e como ele pode influenciar cada um de nós. É isso que me importa agora, tá bom? Então esse vai ser o motivo. Salve, Mattioli, salve. Então vamos lá. Então esse é o motivo. Tá? O motivo são as notícias que chegam de Israel. Não é normal aquilo que acontece em Israel hoje. Não é normal. Em guerras de todo tipo, há regras. Há regras. Regras que, quando são ultrapassadas, inclusive, há penalizações com essas ultrapassagens. São os crimes de guerra. O que acontece em Israel é muito além de tudo isso que a gente imagina. Se vocês devem estar acompanhando por aí, mas eu vi um caso assim, vergonhoso, alarmante, impactante, em que o assassino manda a velhinha abrir o Facebook próprio
e mata a velhinha enquanto a neta vem no outro continente. Isso é de uma crueldade sem tamanho. E é disso que como surgiu alguém, como surge uma pessoa com um coração tão endurecido que é capaz de fazer coisas como essa. Então, eu acho que ao final da aula você vai entender isso. A razão é essa dessa live, dessa aula. E entendendo isso, vai entender a importância que tem um aspecto da vida humana que nós no Brasil estamos perdendo. Estamos perdendo, tá bom? Então vamos lá. É impossível que alguém se precaveja dos erros passados sem conhecer o que aconteceu no passado. Daí é que vem a grande, excelente adágio: a história é mestra, história magistra est. A história é professora, a história ensina. É daí que vem esse adágio. Porque quando você conhece a história, você então é capaz de não repetir os erros alheios. Salve, Tailã, boa noite. Então, aqui, nessa aula, a gente quer ensinar você, ou quero ensinar para você, qual a importância de conhecer a causa desses eventos que acontecem hoje em Israel, a causa que fez brotar movimentos tão violentos como Hezbollah, Al-Qaeda, como Hamas. Existe uma causa para isso. E como nós podemos precaver-nos para que não aconteça isso no Brasil, tá? Então, esse é o motivo. Se eu não conheço a causa, eu tenho risco de repetir os erros do passado. Então, a ideia aqui é reconhecer quais são os erros que produziram no mundo árabe, porque, na verdade, isso é no mundo árabe, essa enorme produção de movimentos radicais fundamentalistas. É disso que se trata. Tá? Então, feita a introdução, vamos ao coração da apresentação. Eu quero dizer o seguinte: vocês já ouviram falar certamente, em algum momento da vida de vocês, que são 3 os pilares que sustentam o Ocidente. Esses pilares são fé cristã, e aqui eu sei que eu divirjo de algumas pessoas que chamam moral judaica, eu prefiro chamar fé cristã, porque o Ocidente está muito mais em amar o amigo, amar o inimigo, do que justiça olho por olho, como a moral judaico-cristã, direito romano e filosofia grega. Esses são os 3 pilares que formam o que nós entendemos como Ocidente. Aqui eu quero dar uma paradinha. Nesses dias, eu fico até arrepiado, nesses dias, eu vi uma multidão de pessoas na internet, pessoas importantes, tá? O Emílio Surita, por exemplo, o Daniel Zuckerman, gente grande, gente assim, que fala com milhões de pessoas todo dia. As pessoas abismadas, olha como eu não imaginei que eu viria isso de novo, eu não imaginei que eu viria crianças degoladas por extremistas, eu não esperava. E aí, na minha cabeça, só vinha uma pergunta: cara, esses caras são malucos? Esses caras são loucos? Eles acham de verdade que o Ocidente sempre foi essa maravilha que nós vimos aqui no Brasil no século XXI? Pelo contrário, caríssimo, pelo contrário. Isso que nós vivemos, esse breve soluço de paz, começou no século VI. Antes disso, foram 5.000 anos de barbárie, de violência. Nós já estamos nesse mundo assim, ocidental, nós do Ocidente, quero dizer, né, de Israel para cá, né? Só temos esse mundo razoavelmente em paz graças a esses 3 pilares que eu falei para vocês: fé cristã, filosofia grega e direito romano. A junção desses 3, um corrigindo o outro, né? Eventualmente um corrigia um, depois... É isso que gerou o Ocidente. Então, imaginar que... Olha que triste, mataram criancinhas. Meu caro, isso foi a regra na história da humanidade. Isso acabou, ou diminuiu muitíssimo, com esses 3 pilares. E eu vou dizer, grande importância da fé cristã. Isso significa que, se um desses pilares bambeia, se um desses pilares é baqueado, o que acontece é que o Ocidente como tal cai. Então não tem mais paz, não tem mais segurança jurídica, não tem mais preponderância da mulher, ou igualdade do homem com a mulher. Mas vou adiantar um pouquinho. Tá? Então, na medida em que essas colunas são a base do Ocidente, fé cristã, direito romano e filosofia grega, na medida que são a base, qualquer uma dessas balizas que
trepidem, o Ocidente cai. Agora, eu vou dizer para vocês uma coisa que vocês talvez não saibam. Nós devemos muito do Ocidente ao islamismo. E essa é a razão pela qual eu quis fazer essa aula com vocês. Tá? Quando o Ocidente ganha um pouquinho de consistência, novamente, com esses 3 pilares, aquilo que era parte do paganismo, por exemplo, assassinato de crianças, era comum em Roma. Tá? Não sei se vocês sabem disso, mas a Roma do Ocidente, o pater familias, assim que era chamado, o pater familias, tinha direito de vida e morte sobre mulher, esposa, filhos, empregados, escravos e a prole dos empregados e dos escravos. Direito de vida e morte. Não havia nenhuma discussão quanto a isso. Então, na religião pagã, no paganismo, aqui, eu falo de Roma especificamente, a violência, ou direito de morte dessas pessoas era estabelecido, não tinha nenhum problema. As mulheres, pelo contrário, não tinham a dignidade que nós pensamos que tinham, não tinham. As mulheres esposas, em alguns casos, era contado como mobília de casa. Então, o pater familias de Roma tinha 2 cavalos, uma casa de veraneio, uma casa na cidade, uma mulher, 4 talheres, era assim que era estabelecida a coisa. Então, quando o cristianismo vai perdendo espaço, novamente, esses 3 pilares se bambeiam, né, se enfraquecem, o que acontece é que essas atitudes paganistas voltam. E eu vou retomar aqui. Nós não podemos esquecer que vamos chamar assim, para a coluna filosofia grega ser estabelecida no Ocidente, quem muito ajudou a isso foi o islamismo. Eu tenho que dizer isso de forma clara. Tá? A cultura árabe foi responsável para que o Ocidente estabelecesse essa terceira coluna, a filosofia grega. Por quê? Eu vou dizer para vocês. Depois que Roma, vamos chamar assim, caiu de joelhos, no século IV, com o batismo de Constantino, bom, o mundo era cristão, né? Porque o imperador era cristão, o mundo era cristão. Até que os bárbaros vieram destruindo a Europa de cima para baixo e varrendo o Império Romano da história. Foi isso que aconteceu. Ocorre que os bárbaros não tinham essas bases culturais que eu estou falando para vocês. Não tinha nem informação do direito romano, não tinha a fé cristã, muito menos a filosofia grega. O que aconteceu? Aconteceu aqui de um dia para o outro, ou subitamente, aquilo que constituía a cultura da Europa desapareceu. E foi para onde? Foi parar nos mosteiros. Mosteiros do mundo, já existiam, né? Lembrem-se que São Bento é do século IV da nossa era. Então já havia mosteiros no mundo inteiro. Então o que restava de cultura, a cultura que foi construída por Grécia e Roma nesses séculos, ficou resguardada nos mosteiros. Acontece que as pessoas morrem, né? As pessoas morrem. No século IV havia os mosteiros, no século VI Agostinho já tinha dificuldade de ler grego, ele dizia isso, Santo Agostinho, gênio, santíssimo não, desculpa, santaço, ele não lia grego, porque grego era difícil. Ocorre que com o passar dos tempos, com o passar da história, aquelas pessoas que tinham acesso ao texto original grego, dos filósofos gregos, foram morrendo e foi se perdendo vamos chamar assim, a segurança na doutrina dos gregos. E a partir de um certo momento, eu sinceramente não sei dizer quando, a cultura medieval, o espírito medieval começou a lidar primeiro com histórias, né, com historinhas da Grécia, disseram que Aristóteles disse isso, contaram que Platão disse aquilo, até ficar com os seus estudantes, com os seus discípulos. Então não se lia mais Aristóteles, lia-se os discípulos de Aristóteles. Não se lia mais Platão, liam-se os discípulos de Platão. Ocorre que Platão, por razões óbvias, era muito mais próximo do pensamento cristão. Então ele foi preponderado, ele foi sublinhado na história do pensamento. A ideia de mundo das ideias, mundo real, foi muito fácil ligar com o mundo espiritual, o mundo da matéria, e ele ganhou espaço com isso. E Aristóteles, que é mais seco, que é mais duro, foi deixado de lado. Até porque não se tinha mais, veja como eu disse mais cedo, a autoridade, o tradutor,
que conseguia botar o texto do grego para o latim. Bom, ao mesmo tempo, simultaneamente, no norte da Europa, lembra que o islamismo surgiu como tal, como nós conhecemos hoje, no século VI, tá? na nossa era, muito embora tenha raízes lá em Ismael, né? Filho de Abraão, filho da empregada, né? Filho do adultério. Embora seja verdade, o islamismo como nós conhecemos hoje depende de Maomé. Isso é no século VI da nossa era, 6, tá? Muito depois de Abraão e até de Cristo. Bom, no norte da Europa, no norte da África, o islamismo cresce e vai se desenvolvendo loucamente. E aí, porque eles vão se desenvolvendo, eles têm que achar ferramentas teóricas para sustentar. E surge, então, o caminho que para nós vai ser maravilhoso, que é o acesso ao grego pelos árabes. Veja, os árabes, por razões óbvias, né, estão ali no mesmo lugar, eles tinham acesso ao grego. O árabe é uma língua muito difícil, tá? Não sei se vocês sabem, mas é bem difícil. O grego também é. Mas eles conseguiam ler o grego. O que eles fizeram? Traduziram os textos dos clássicos, Platão, Aristóteles e todos os outros que eles tinham acesso, para o árabe e para o latim. Porque no século XII, lembrem vocês, o mundo árabe já tinha atravessado o Estreito de Gibraltar e chegado até a Espanha. Até a Espanha. Os muçulmanos chegavam até a Espanha. Quem lembra disso, quem já viu, né, vai lembrar daquela história no Brasil Paralelo, da Reconquista, né, que os árabes tomaram 95% do território da Espanha, 90% do território da Espanha, e no milagre de verdade, Espanha ou Portugal, já não sei mais. Eu acho que é Portugal. Há uma reviravolta e Portugal ou Espanha retomam o território. Mas veja, até a Espanha chegou vamos chamar assim, a civilização árabe, e eles tinham que sustentar teoricamente a sua tese. Então o que aconteceu? Filósofos famosíssimos, hoje em dia nós sabemos, né? Famosíssimos, pegaram essas obras dos gregos e traduziram para o árabe e para o latim, dando assim, vamos chamar assim, o acesso aos latinos a essas obras. Então, Aristóteles, que estava esquecido, porque ninguém tinha acesso ao grego, foi salvo pela cultura árabe. Então, Avicena, depois procurem quando acabar a aula, Avicena, Averroes, Alfarabi, não é Gabigol não, Al-Ghazali, Gabigol não, eles tinham acesso a esses textos clássicos e, num processo de tradução, levaram ao mundo medievo, já cristianizado, né, como disse na Espanha e Portugal, essa cultura que, veja, é o melhor da cultura do mundo. Não se espantem. Alguns chegam a dizer, eu discordo um pouco, mas alguns chegam a dizer que toda a filosofia do mundo é uma recensão, nota de rodapé a Platão e Aristóteles. Tá? É isso. No século XII, portanto, com esse trabalho dos árabes, eles fizeram para nós, trouxeram para nós o benefício de fundar a terceira coluna do Ocidente. Qual coluna? A coluna da filosofia grega. Quando eles trazem para nós, vamos chamar assim, essa bibliografia que nós não tínhamos acesso, isso cai como uma luva para o medievo. E aí começa a acontecer a renovação, ou melhor dizendo, a construção do que hoje nós chamamos de Ocidente. Nesse livro aqui, ó, do Etienne Gilson, depois vocês busquem aí, quem tiver em casa, ó, Etienne Gilson, Filosofia na Idade Média, tá aqui, ó. Tem os 2 capítulos dedicados somente a isso aqui, ó, páginas 423 até a página 510, tá? São mais 50 páginas, 80 páginas sobre isso. Só sobre o papel do mundo árabe na construção do que nós chamamos hoje de Ocidente. E isso é importante que você saiba para entender como é possível que numa sociedade pujante como essa, que tinha música, tinha dança normalmente, tinha filosofia, tinha teologia de alta estirpe, numa sociedade como essa, como isso virou o Hamas? Como isso virou o Hezbollah? Aqui nesses autores aqui, ó, tá aqui, Edgar Debruyn, Etude Esthétique Medieval, Estudo de Estética Medieval, tá aqui, ó. São 2 volumes, volume 2 e volume 1, tá aqui, ó.
Etude esthétique medieval, estudos de estética medieval. O autor tem diversas citações a árabes, como eu falei, Al-Ghazali, Avicena, Avicena é muito citado, Averroes é pouco. Quer dizer, havia teoria, havia pesquisas sobre estética, sobre arte, no mundo árabe. Havia. Como isso, o que aconteceu para que, de repente, essa cultura pujante... Robson, não tinha extremismos nessa época de Maomé? Claro que tinha, sempre tem, extremistas sempre tem. Mas havia ali uma produção cultural que produziu, inclusive, principalmente, as traduções de Aristóteles para o latim. Traduções que foram usadas pelos cristãos. Veja, nesse livro aqui, você pode achar na internet, Et Homo, um livro meu sobre os vícios de Giotto. Aqui eu conto a história de como Santo Tomás de Aquino, século XIII, ele, tendo acesso a Averroes, ele manda ele pede a um seu amigo da época, Guilherme de Moerbeke, que traduza Aristóteles do grego para o latim. Por quê? Porque ele não confiava na tradução de Averroes. Então ele tem um comentário à metafísica feito por Guilherme de Moerbeke, que era bispo da época, e ele usou porque Tomás estava mais seguro com a tradução, comentou isso e marcou a história do pensamento. Veja a importância disso para nós. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Como saímos de uma cultura tão interessada na verdade, na beleza, na justiça, para o Hamas? O que aconteceu? E aqui vem vamos chamar assim, o núcleo da aula, né? Averroes. Averroes é um desses grandes autores. Ele era um aristotélico, ele achava que Aristóteles tinha razão na briga entre Aristóteles e Platão. Ele criou desafetos na sua vida. Aliás, isso é próprio do filósofo. O filósofo tem que criar muitos desafetos. Ele criou um desafeto, só que não foi com qualquer pessoa, foi com como chamar o rei? Não é rei, tá? Mas a maior autoridade civil da sua época. E ele foi exilado ali perto de 1182. Eu não sei exatamente se foi 82, 83, mas foi ali perto. E com isso, a história é longa, tá? Mas com isso, a sua imagem foi diminuída. A sua imagem foi questionada. Ele era vamos chamar assim, o conselheiro do rei. E quando ele é expulso da cidade, fazem lá a publicidade, a propaganda, dizendo assim, olha, não confiem em Averroes não é confiável. Isso é significativo, porque o que acontece com esse assunto é que, ao expulsar Averroes, da cidade, o que eles querem significar é que a filosofia não tem lugar no mundo árabe. É isso que eles querem significar. Eles querem significar que não é possível mais ser um bom árabe e ler Averroes. Não é possível mais, nem Aristóteles, não é possível mais ser bom árabe e questionar, aqui é o ponto para nós, tá? E questionar a fé de outro lugar que não seja da fé. Porque é disso que se trata, tá? Averroes, ao estudar Aristóteles, ele fala diversas coisas, mas uma coisa ele fala assim, a filosofia, ela é propedêutica, ela prepara o estudo teológico. E nesse momento histórico, no século XIII, eu falo no século XII, tá? Depois a sua mais aqui não vai pegar. No século XII, isso não agradou nem às autoridades políticas, nem às autoridades religiosas. E ele foi expulso da cidade por esse motivo. Por quê? Tanto para um quanto para outro, tanto para o signatário da fé, quanto aquele que é o membro político, que na época eram diferentes, nem a fé, nem a política devia submeter-se a ninguém. As suas palavras deviam ser obedecidas absolutamente. E a filosofia não permite que seja assim. A filosofia é uma instância crítica, ou devia ser uma instância crítica, que perscruta tanto os dados da fé, quanto os dados da política, quanto os dados da filosofia social.
chamando assim. Por isso que desde então, e aqui eu quero fazer uma ressalva, mas desde então, desde esse episódio da queima de livros de Averroes, os livros dele foram queimados sim, e de seu exílio, depois ele volta para a cidade, né, já reintegrado, mas sem o prestígio que tinha antes, desde então não há filósofos na cultura árabe, não há filósofos que falem da filosofia, da postura do filósofo, do lugar do filósofo. Há e sempre haverá filósofos que servem como fantoches, é fantoche que fala, né? Para sublinhar, para reiterar o que manda o emir, o que manda o religioso, o que manda o político, mas não falar de filosofia com as ferramentas da filosofia. Ao sair, e aqui é o ponto, tá? Vamos chamar assim a essência da palestra. Ao sair a filosofia de campo, ao perder espaço na cultura medieval árabe, o que acontece é que as únicas instâncias que vão ter poder para agir na sociedade serão o político, por razões de defesa nacional, e o religioso, por razões de fé. E durante a história, desde o século XII, rivalizam temporalmente, ora um, ora outro, ora o religioso, ora o político. Mas nunca há uma instância que critique as decisões do religioso, nem as decisões do político. E não é raro encontrar políticos que exigem um culto quase fideísta da sua personalidade, e nem religiosos, também não é raro acontecer na história do mundo árabe, que abraçam para si também o poder político. Por quê? Porque para eles não pode haver uma instância intermediária, uma instância, vamos chamar assim, média, que perscrute, uma instância que averigue, que pergunte sobre os princípios de justiça, os princípios de bondade, os princípios de verdade das suas obras. Veja, as três balizas que sustentam o Ocidente são fé cristã, direito romano e filosofia grega. Fé cristã, o bem. Direito romano, a justiça. Filosofia grega, a verdade. Filosofia grega, a verdade. Numa sociedade que não crê mais na verdade, na filosofia, o que resta é o quê? É o arbítrio. O que resta é a vontade do poderoso. O que resta é o argumento, vamos chamar assim, retórico do pregador. Porque não tem mais verdade. Quem manda é o direito, quem manda é o político, quem manda é o religioso, porque no fundo a verdade foi secundada, ora para o bem, aqui travestido de homem de fé, e para a justiça também travestida de legalista. Então, essa é a questão que nos importa aqui. Quando você entende isso, quando você tira do jogo social a argumentação racional, porque é disso que se trata, não se enganem. A filosofia é o âmbito racional da ação humana. A filosofia é aquela área da sociedade em que eu preciso justificar racionalmente as minhas ações, racionalmente as minhas escolhas. Quando não tem isso, eu não tenho mais como questionar nada. É sempre ou a oratória do pregador, ou o poder do político. Ou, no Brasil está na moda, o político que quer um amor incondicional como se fosse um pregador. Um deus, um semideus. Ou um pregador que quer somar a esse poder religioso o poder civil. Também é comum no Brasil. Então, o que eu quero dizer para vocês, e eu já vou me encaminhando para o final dessa aula, porque, novamente, é uma questão... aqui não é... Vou dar muitas saídas, não. Só vou apontar para uma questão. O Ocidente, e aqui já me encaminho para a conclusão, tá? O Ocidente precisa, novamente, retomar essas três balizas. Retomar essas três colunas. A fé, o direito e a filosofia. Mas isso não se faz sem retomar as suas raízes. Não se faz, não adianta. Não adianta. Algumas pessoas falam assim, Robson, isso é radicalismo. Não é não, isso é história.
O Ocidente se construiu assim. Então não há modo de reconstruir o Ocidente, senão retomando essas três balizas. E uma delas é a filosofia a filosofia grega, tá? Sem isso, nós vamos cair ou num político que se traveste de religioso ou num religioso que quer a força do político. E eu tenho exemplos disso. Por exemplo, quer ver? Al-Qaeda. Al-Qaeda, não há discussão filosófica. Justifique aí, Emir, ou sei lá quem, como é que eles chamam lá. Justifique aí essa ordem de sequestrar um avião. Não há justificativa. Se alguém dissesse isso, ia ser morto na frente do Emir. Não há justificativa, ele tem que obedecer. Mas há outros caminhos também. Hooligans, alguém lembra dos hooligans lá na Inglaterra? Não há argumento, é a força da vontade. Olha, se não há verdade, se não há argumento sobre a verdade, não dá para julgar se um ato é bom ou mal. Eu faço o que eu quiser, meu irmão. Eu vou preso, mas eu faço o que eu quiser. Os hooligans são essa instância ocidental já carcomida pelo vírus da inverdade, na qual não há argumento possível. Não há argumento possível. É só o poder da força. Não tem nada de religioso, é força pura. Por quê? Porque eles acreditam que se não há filosofia que defina o certo e o errado, o bem e o mal, a verdade e a mentira, o certo e o errado, se não há... Olha, eu sou ateu, né? Eu sou hooligan, então o que move o mundo? A força. Eu sou forte e vou para dentro. É isso que nós temos que entender. Nós não podemos viver a vida assim. Agora, Jim Jones, vocês conhecem, mas talvez os mais velhos lembrem ainda, né? Do Tim Tones. Lembram disso? Quem é mais velho aí? O Tim Tones era um personagem do Chico Anísio em que ele fazia piada com um pregador que era muito retórico, tinha muito poder de convencimento. Mas o Tim Tones é uma parábola do real pastor Jim Jones. Jim Jones levou milhares, não diria, mas centenas de pessoas a uma ilha e fez com que elas se matassem numa ilha na América Central. Veja, não teve ninguém que no meio daquilo contestasse o pastor Jim Jones. Por quê? Ele usava do argumento, olha, não pode contestar, é vontade de Deus, é absoluta vontade de Deus. Não há nada de razoável nisso. Você simplesmente tem que obedecer. Veja, quando a filosofia sai, quando os argumentos racionais saem, resta apenas, de um lado, a fé, de outro, a obediência civil. E nós vemos isso no Brasil também entre cristãos, tá? Se você dar um Google aí, se você buscar nas redes sociais, você vai achar pastor cristão dizendo que o aborto é razoável. Muito embora ele não diga como, ele só diz que é. Porque ele não precisa argumentar, ele é pastor, basta dizer e pronto. Há padre também dizendo isso no Brasil, que o aborto não é proibido. E veja, esse padre, assim como esse pastor, ele exige do seu fiel uma fé cega. Absolutamente cega. Uma fé que não precisa dialogar com a razão. E esse tipo de fé não é a fé cristã. Não é a fé cristã. Eu vou dizendo para você, um padre que faz isso já abandonou o cristianismo há algum tempo. Porque a fé não é inimiga da razão, não é inimiga da filosofia. A teologia não briga com a filosofia. Pelo contrário, a filosofia ajuda o processo cognitivo da fé, ajuda a compreensão da fé. Por esse motivo que o Ramais, para mim, ele é um exemplo claro do que pode acontecer quando uma sociedade abandona a filosofia. Quando uma sociedade abandona a filosofia, e acontece muito na história, o Ramais é só mais um exemplo disso, você fica refém do arbítrio ou do pregador ou do deputado. E eu vou dizer mais, tá? Eu estava resistindo a falar isso, acho que vou falar isso hoje. Há muitos nesse movimento de renovação conservadora no Brasil que agem como essas pessoas, como age o Ramais. Não há nenhuma vontade, não há nenhuma argumentação pelas suas escolhas, mesmo aqueles que dizem-se conservadores. É só a vontade deles. É só a vontade deles. Quando acaba a argumentação, o político bate no peito e fala: o Estado sou eu, l'État c'est moi. O Estado sou eu. Quem manda nessa bagaça sou eu. É assim que eles agem. Porque eles não têm argumento para justificar suas escolhas, então eles falam: não, que quem manda sou eu.
E esse, eu vou dizer para vocês, mesmo entre conservadores, isso é o início do fim. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós, falando o povo que está olhando para tudo isso. Nós hoje temos informações. Nossos pais não tinham, ou tinham muito pouca. Hoje nós temos informações. Nós vamos dizer, não, senhor deputado, o senhor não está aí para fazer o que você quer, não. Está aí para fazer o que nós voltamos para fazer. O que nós, conservadores, queremos que você faça. Esse é o nosso dever com relação à nossa família e ao nosso futuro. É preciso dizer isso. Eu vou mais um pouquinho além, tá? Eu estava anteontem, na verdade, ouvindo o Emílio, e ele parecia chorar, assim. Eu não acredito que hoje eu vejo essas barbáries que acontecem em Israel. E eu fiquei pensando, Emílio, o que você acha que acontece com o aborto, Emílio? Você tá consternado com 40 bebês degolados? Eu também, de verdade. Eu estou consternado. E isso é desumano. Mas, Emílio, Daniel Zuckerman, Samidana, sei lá, esses caras que estavam na rede aí chorando. Vocês não choram pelos bebês que, eventualmente, algum amigo de você abortou? Você não chora? É menos humano o aborto do que o assassinato de crianças de 1 mês? Qual a diferença entre uma criança que nasceu ontem e foi degolada e uma criança que não nasceu ontem, que vai nascer amanhã? Qual é a diferença que tem? Por que eu choro? E eu choro, tá? Eu quero dizer, eu choro. Por que eu choro diante do degolamento de 40 bebês em Israel, mas não choro com a morte de 500 mil crianças nos Estados Unidos? Por que eu não choro? 500 mil ou milhões? Não deve ser mil, né? 500 mil bebês por ano nos Estados Unidos. Ah, não, é que a morte por degolamento é cruel. Cortar a criança em pedacinho não é cruel enquanto ela está viva? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por favor, entendam, eu não quero chocar ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, as pessoas dão como certa que a nossa sociedade é uma sociedade de paz, e não é. As pessoas dão como certa que a nossa sociedade é uma sociedade que guarda a justiça, e não é. Nós devemos isso ao cristianismo, à filosofia e ao direito romano. Quando isso está solapado, não há mais motivo para chorar. Não há mais motivo para chorar. Ou você chora com o aborto e com as crianças degoladas, ou você chora só com uma e é hipócrita, porque você só aquilo que interessa. Se a menina tá grávida, você manda a menina abortar. Aí a hipocrisia não é choro de verdade, não. Você entende? O limite entre civilização e barbárie é muito pequena, é muito sutil. Nós precisamos entender. O que está em jogo nessa guerra é a civilização. O que está em jogo nessa guerra é o homem contra a barbárie. O que está em jogo nessa guerra é a humanização contra a bestialidade. É isso. E isso significa que eu preciso tomar posição. Eu vou agir como uma besta, uma fera, um bárbaro, ou como um homem. Um homem chora diante de uma ação dessas, chora, porque isso não se pode fazer com um inocente, uma criança degolada, com bebês degolados. Mas também chora diante da clínica aborto, porque é igualmente, eu diria, é mais grave, porque o bebezinho ainda podia chorar, a mãe podia defender o bebezinho. O seio materno não tem nem o que fazer, porque a mãe que devia defender está lá abortando a criança. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não há alternativa à filosofia. Já vou dar a palavra para vocês, Alberto. Quem quiser deixar perguntas, deixam aqui. Eu estou disposto a responder, tá? Estou disposto aqui, estou bebendo minha cachaça aqui. Vocês podem deixar perguntas aí, tá? Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. Esqueçam ou lutem contra essa ideia de que não é possível estudar filosofia, que não se pode estudar filosofia. Lutem contra. Isso é um erro. Um erro grave. A filosofia é inexorável, você não consegue escapar dela. Se você escapar de um lado, ela te pega na curva. Eu já disse 1000 vezes, quem me conhece vai no perfil, tem 1000 aulas sobre isso. A filosofia é o que constitui o homem mais profundamente, talvez mais que a teologia, ou não, mas um pouquinho antes da teologia, tá? Por quê? Porque ela é a condição do pensamento. É isso. Você pensa a partir de princípios filosóficos. Então, alguém que queira renovar o Brasil, mas tem raiva de Nietzsche, de Heidegger, tem raiva de Sartre, com razão, tá? Eu também tenho. Mas você não vai para o limbo filosófico, não existe limbo filosófico. Você tem que conhecer filosofia para escapar das limitações filosóficas que essas pessoas têm. É isso que você precisa fazer.
Você precisa estudar filosofia para escapar das limitações filosóficas que as pessoas têm. Então, imaginar que os seus filhos vão para uma faculdade onde não há filosofia, cara, esquece, isso não vai acontecer. Imaginar que você vai conseguir um limbo, um bunker filosófico, um bunker contra a filosofia, você vai entrar lá e não vai ter filosofia, só vai ter ciência, técnica. Meu irmão, isso já é filosofia. Se você pensa, aliás, filosofia é ruim, se você pensa que é possível um mundo só com matemática e engenharia, você está tão profundamente marcado pela filosofia que você não sabe quão ruim isso é. Você não tem ideia de quão ruim isso é. Por quê? Porque nós vivemos um momento histórico de sofrimento, de hemofilia filosófica, de fraqueza filosófica. A gente não tem sangue, a gente não conhece a filosofia. Estou falando assim, né, de modo geral. Então a gente tem que entender que, para que nós compreendamos essas opções, esses caminhos sociais que a vida nos apresenta, o Hamas, por exemplo, você tem que saber quais as origens filosóficas desse pensamento. E estão ali. Onde? No abandono da abordagem filosófica, no abandono da lida racional sobre o mundo. É preciso entender que eu tenho condições, não só condições, eu sou exigido a entender o mundo tal qual ele é, com as ferramentas que eu tenho. Tá bom? Então vamos lá. Alberto Quintanilha, um grande abraço, meu amigo. Antes que a gente se vê, viu? Saudade. Verdade, esse comportamento paz e amor é contraditório. Porque no fundo ela esconde a hipocrisia. Paz para meus amigos, amor para meus amigos e paulada, pedra para os meus inimigos. No fundo, não é possível um mundo totalmente sem conflitos. Essa é uma questão que eu não quis abordar aqui, tá? Mas não é possível um mundo sem guerra. Não é possível. É por esse motivo que eu estou aqui, porque a questão de Israel e Hamas não é guerra. É crime de guerra. Isso é possível. Então você pode lutar com o outro de forma ética. Porque aqui o assunto é esse, né? Se há ética na guerra. É isso. E há ética na guerra. Né? Tem um caso famoso, foi na Segunda Guerra, se eu não estou enganado. Se não estou enganado, foi na Segunda Guerra. Ou na Primeira, já não sei mais, tá? Mas que aos domingos não tinha guerra. Por quê? Tanto um lado quanto o outro ia para a missa. Então, tinha um acordo, olha, no domingo não tem guerra, tá? A gente briga aqui com nossos interesses políticos, financeiros. Isso não vai acabar nunca. Mas no domingo não tinha guerra. As pessoas iam à missa em paz. Ou então, tem outro caso famoso em que os inimigos foram pegos de surpresa, pegaram os outros de surpresa, mataram um monte, mas eles enterraram o corpo dos seus inimigos de guerra. Por quê? Porque além da guerra, tem a dignidade pessoal. Então eles enterraram aqueles seus inimigos. Veja, há uma ética na guerra. O que está em jogo hoje, no Hamas, é crime de guerra. Crime de guerra. Então é a falta de ética. E é por esse motivo que eu estou aqui. E por que isso acontece? Porque há crimes de guerra. Porque há princípios humanos que o Hamas, o Hezbollah, a Al-Qaeda já não mais respondem. Por quê? Porque eles não acreditam mais que existe uma instância que possa perscrutar, que possa questionar decisões políticas e religiosas. E como isso tem no Brasil, infelizmente. Como tem no Brasil. Há políticos aí que não prestam mais, não querem mais prestar dar razão das suas decisões, porque falam, não, quem falou aqui foi o pastor, quem falou aqui foi o padre, quem falou aqui foi o bispo, quem falou aqui foi o político, então está dito. E não é assim que a coisa acontece. Não é assim que deve acontecer, aliás. O que deve acontecer é que a filosofia deve caminhar na nossa vida como caminham fé e política. É preciso ser assim, para que seja razoável, para que seja racional. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que tenha explicado. Quem deixar a pergunta aqui, deixa depois na caixinha que a gente responde, viu? Quem não me conhece, professor Robson, sou aqui. Siga no perfil. Até mais.